Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do programa Cine Curiosidades, trazendo as grandes curiosidades do cinema. Mais uma vez, um tema no qual não é publicação minha. Peguei de site, mas tem seu valor. E claro, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem, compartilhem. Para quem quiser fazer a doação do Pix, está lá na descrição. E mais um detalhe importante: por acaso vocês têm conta no Facebook? Porque se vocês tiverem, vocês que sejam membros do grupo Cine Curiosidades, é gratuito, tem acesso a várias curiosidades sobre o mundo do cinema, inclusive as postagens falando sobre o respectivo tema. Inclusive as postagens falando sobre os respectivos temas de cada mês. E claro, também tem na descrição o grupo e a postagem. E é isso. Bem, e agora vamos conhecer algumas informações e curiosidades sobre o respectivo tema, que é remakes que ficaram mais famosos que os clássicos. E tem bastante. São alguns exemplos desses 20, mas tem muito mais. Vamos dizer que é só um básico, mas é interessante. Então, conheça agora essas informações e até daqui a pouco. A Dama das Camélias, de 1921, foi um grande sucesso da época. Todavia, esse remake de 1936 teve muito mais repercussão e reconhecimento, estrelado por Greta Garbo. Eu pessoalmente gostei mais desse de 36, porque Greta Garbo diz muito. Grande sucesso épico do DeMille, Cecil B. DeMille, Os 10 Mandamentos, de 1923, com a diferença que tem transição entre tempos modernos e a época de Moisés. A versão mais famosa e reconhecida é aquela com Charlton Heston como o famoso personagem Moisés. Nesse caso, é só mesmo o filme, e já com avançados efeitos especiais que deram muito mais aquele ar incrível e também mais convincente e colorido. Ramon Novarro arrebentou como o famoso personagem Ben-Hur na versão de 1925. Um detalhe interessante é que William Wyler foi assistente de direção nesse filme, para que em 1959 ele fosse o diretor oficial desse remake que salvou a MGM da falência, e novamente Charlton Heston, e ainda por cima com seu único Oscar de melhor ator. Foi um recorde na época de arrebatar estatuetas do Oscar. Foram Terra de Paixão, de 1932, foi dirigido por John Ford e estrelado por Clark Gable. Contracenou com Jean Harlow e Norma Shearer. Refilmado em 1953 como Mogambo, mesma direção e mesmo ator citados no anterior, e estrelados por Grace Kelly e Ava Gardner. Scarface foi dirigido por dois Howards, Hawks e Hughes. Olha só que interessante. Já era uma coisa bem violenta para sua época, a época dos filmes de gangster na década de 30. Paul Muni, quem fez esse de 1983, estrelado por Al Pacino, dirigido por Brian De Palma e roteiro de Oliver Stone, chegou a fazer muito mais sucesso e muitos consideram a versão superior. Não chego a achar superior, mas admito que foi uma jogada de mestre do De Palma. Vitor ou Vitória é um filme alemão de 1933 e preto e branco, bem reconhecido por lá. Mas a versão de 1972, dirigida por Blake Edwards e estrelada por Julie Andrews e James Garner, foi um musical que fez um tremendo sucesso e inclusive tem uma versão para televisão, novamente sob a direção de Edwards e estrelado por Andrews. Olha só que legal. Mas nem tanto
quanto Elizabeth Taylor na versão de 1962. Eu pessoalmente não gostei. Mas nem tanto quanto Elizabeth Taylor na versão de 1962. Eu pessoalmente não gostei. Alfred Hitchcock considerou isso uma espécie de amadorismo, mas eu achei o máximo. A versão de 1934 de O Homem que Sabia Demais. Peter Lorre é que fez o vilão. Leslie Banks, o pai desesperado. Mas a versão de 1956, hollywoodiana e colorida, dirigida pelo mesmo Hitchcock, ele considerou como uma coisa profissional e foi estrelado por James Stewart e Doris Day como o pai e a mãe. E nesse caso, o pai tem bastante participação, tanto quanto a mãe. E o seu momento dramático da Doris Day cantando. Imitação da Vida de 1934 fala sobre o racismo, principalmente em relação entre mãe e filha. 1934. Em 1959, teve o remake sob a direção de Douglas Sirk. Infâmia de 1936 foi dirigido por William Wyler, no qual uma aluna de uma escola acusa duas professoras de homossexualismo. No qual teve o remake de 1961, sendo também dirigido pelo William Wyler, e o seu último filme preto e branco. Nesse caso temos Audrey Hepburn e Shirley MacLaine, num tempo que estava um pouquinho mais aberto do que naquela época. A versão de 1937 de Nasce uma Estrela fala sobre a ascensão e queda. A ascensão da jovem estrela, nesse caso vivida por Janet Gaynor, e a queda do Frederick March, que fez o seu marido. Reergueu a carreira de Judy Garland essa versão de 1954, no qual ela é a estrela que está para subir, e James Mason, que fez seu marido, em queda. Eu, sinceramente, amei as duas versões. São sensacionais. A Princesinha, estrelado por Shirley Temple, foi um grande sucesso na sua época, 1939. A Princesinha, estrelado por Shirley Temple, foi um grande sucesso na sua época, 1939. Duas Vidas fala sobre duas pessoas que se encontram em meio a uma viagem, estrelado por Charles Boyer e Irene Dunne, ficou sob a direção de Leo McCarey. Eles vão se encontrar no Empire State, segundo eles. Em 1957, sob o mesmo diretor, Leo McCarey, estrelado por Cary Grant e Deborah Kerr, mesma trama, um pouco mais alongado e colorido. Tarde Demais para Esquecer. A Loja da Esquina é uma comédia romântica estrelada por James Stewart e Margaret Sullivan, no qual eles trocam cartas sem perceberem um do outro. Uma versão dos anos 90 estrelada por Tom Hanks e Meg Ryan com o nome de Mensagem para Você, através de e-mail. A Meia Luz de 1940 é uma versão inglesa. Quatro anos depois teve um remake estrelado por Ingrid Bergman e Joseph Cotten em uma ponta de Angela Lansbury. O detalhe é que no DVD
Num lado tem a versão de 40 e no outro é de 44. O Jardim Encantado, filme de 1946. Um clássico daquela época que teve o seu reconhecimento na sua época, claro. O Jardim Secreto, filme de 1993. Fez muito mais sucesso e muito mais reconhecimento. E eu simplesmente amei essa versão, mesmo sem conhecer a versão anterior. Excelente filme. Ana e o Rei de Sião, estrelado por Irene Dunne e Rex Harrison. Era muito comum naquela época fazer o Yellow Faces, que foi para Rex, no qual a Ana vai educar os filhos, ser a professora deles, nessa versão que é um drama. Esse remake, estrelado por Deborah Kerr e Yul Brynner, fez muito mais sucesso, tanto que foi um personagem que o Brynner levou para a vida toda, porque além de fazer no cinema e ganhar seu Oscar de melhor ator, ele também fez várias vezes no teatro, inclusive quando estava envelhecido. Quando os Deuses Amam é um musical de 1947, estrelado por Rita Hayworth. Aí, em 1980, Olivia Newton-John fez esse remake no lugar da Rita Hayworth com o filme Xanadu. Tem a participação do famoso astro Gene Kelly. Operação Cupido de 1961. Hayley Mills, aquela que fez a Poliana, fez as gêmeas. Não tinha nenhum efeito de computação. Olha só que interessante. Foi uma coisa de um truque assim mais barato. Todavia, o remake, estrelado por Lindsay Lohan de 1998, já exigiu mais da computação. Também foi estrelado por Natasha Richardson e Dennis Quaid. Perfume de Mulher de 1974, produção italiana, estrelado por Vittorio Gassman, no qual ele fez um cego amargurado e mal educado. Bem diferente do remake que estava por vir anos depois. Esse de 1992, com o mesmo nome, estrelado por Al Pacino e Chris O'Donnell. Chris O'Donnell é aquele que fez o Robin futuramente, depois desse, e por esse filme, Al Pacino ganhou seu único Oscar de melhor ator. Nesse caso, ele também é o mesmo tipo do Gassman, só que um pouco mais maleável e um pouco mais educado. E aqueles típico, não vou dar spoiler, me desculpe. E então, o que vocês acharam? Como vocês viram, é uma coisa curiosa e interessante ver remakes que ficaram mais famosos que os clássicos. E alguns desses foram refilmados pelos seus próprios diretores. O que eu vou dizer para vocês? O Homem que Sabia Demais, eu vi as duas versões do Hitchcock. Duas Vidas foi refilmado como Tarde Demais para Esquecer, também do mesmo diretor, que era o Leo McCarey. Tem remakes, exceções, valem a pena serem tanto vistos quanto revistos. Não deixam de ser interessantes e eu curto bastante alguns deles. Mas tem alguns que não valem a pena, mas não é o caso aqui. Bem, pessoal, por esse mês é só. Nos encontraremos no próximo mês e ano. Até desejo para vocês o seguinte: tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Até o próximo mês e ano e que Deus abençoe vocês.